Fala, cambada de gente fina, como que vocês estão? Todo mundo tranquilão, sossegado? Tivemos aqui umas falhas iniciais aqui. Um abraço para o Carlos. Hoje a gente está com uma família aqui, vamos fazer uma live aqui. É uma das histórias mais chocantes que vocês vão ouvir e ver nesse canal aqui. Vai ser a história de hoje, que eu realmente tocou no meu coração e eu convidei essa família para vir aqui contar essa história, para a gente arrecadar aí um dinheiro. Essa live vai ser monetizada e todo o dinheiro vai ser direcionado a essa família que está no Brasil e tem um parente aqui nos Estados Unidos sofrendo aí. Um abraço para a Tereza, um abraço para o Carlos, para o Artesanato em Curso. Antes de começar a live, eu quero agradecer ao meu amigo João, da Rock Academy, que é a melhor escola de inglês, para quem pensa aprender inglês da melhor forma que tem. Os Estados Unidos, no momento, está passando por uma crise, todo mundo sabe, e quem pensa em se planejar para chegar aqui, depois que passar essa crise que a gente está passando, eu creio que as coisas vão melhorar aqui. E por isso que eu sempre recomendo a pessoa já chegar aqui com inglês. E quer aprender inglês, dá um pulo lá na Rock Academy. Um abraço para o meu amigo Silvano, de Patrocínio, Minas Gerais. Patrocínio, já passei por Patrocínio. Uma vez quando eu desci em São Paulo, dirigi até Pirapora, passei por Patrocínio. A Tereza, dei o like aqui em São Paulo. O Carlos, Artesanato em Curso. Daqui a pouco eu vou chamar a Valquíria, enquanto o pessoal entra aqui. Para quem não conhece um pouco, vou apresentar aqui. Enquanto o pessoal vai chegando aí, demora entre 5 a 10 minutos para o pessoal entrar na live. Hoje é feriado aí no Brasil, garanto que o pessoal às vezes está fazendo churrasco, está descansando da cachaçada, muita gente vai emendar com amanhã. Esse daqui é o canal do meu amigo Vitor Today. Quem pensa em assistir algum conteúdo sobre os Estados Unidos, sobre Las Vegas em geral, o Vitor, ele é um amigo meu lá de Las Vegas, ele pediu para apresentar esse canal dele aqui. Ele tem conteúdo aqui de preço no supermercado, preço no outlets, quanto custa essa casa em Las Vegas, preço de casa em Las Vegas, na Marshalls, no Best Buy. Tem conteúdo aqui, como é trabalhar e viver em Las Vegas. Aqui ele mostra aqui, ó. Começando mais um Vitor Today. Eu sou o Vitor. Hoje vou trocar uma ideia com vocês no carro de novo, falar dessa vida. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos. Estou indo ver um condomínio aqui que é maravilhoso. Eu tô falando de óculos aqui que tava o sol no meu rosto. E vou ver um condomínio. Quem pensa em procurar aí algum conteúdo sobre os Estados Unidos, esse daí é o meu amigo Vitor, lá de Las Vegas, dando uma força para ele aqui com esse canal que ele começou tem pouco tempo. Opa, Thiago, manda um abraço para Patrocínio, um abraço, Thiago, from woman to woman. Thiago, gente fina. Boa noite, a Marilza Aguilera, boa noite. E hoje a gente vai ouvir essa história aqui, pessoal, a história do Max. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa aqui é Esse daqui é o Instagram da história do Max. A família dele logo, logo vai entrar aqui. Vai entrar a família deles direto do Brasil. Vou colocar para rolar esse vídeo aqui, enquanto vocês têm a noção. Qualquer coisa vocês me falam aí se o áudio tá bom ou tá ruim. Beleza? Um abraço para Marilza Aguilera, from woman to woman. Hoje, quinta-feira, tem pouca pessoa. Opa, manda um abraço para... Essa aqui vai ser a história. Uma história triste, essa história aqui. Eu nunca... Para mim, foi uma das histórias mais chocantes. Felizmente, eu não tenho oportunidade de estar lá no hospital para contar essa história para vocês e postar aqui, fazer um vídeo. Então, essa aqui é a melhor forma de fazer esse vídeo sobre o Max. Max é um jovem que chegou aqui nos Estados Unidos no ano de 2023 e após um ano que ele estava aqui trabalhando, o pessoal gostava muito dele. Ele é lá de Valadares. O Max sofreu um acidente grave, onde que um caminhão, as pistas estavam fechadas e um caminhão de concreto capotou. Infelizmente, acabou colidindo com o carro que ele estava. O Max sofreu traumatismo craniano e a partir dali, do dia 17 de abril de 2024, há mais ou menos um ano atrás, o Max foi para um hospital lá na Virgínia. Hoje, esse daí é o Max hoje. Eu vim aqui através desse vídeo para a gente tentar ajudar o Max, levar ele de volta para o Brasil, levar ele perto da mãe dele. Olha ele com a mãe dele aí. Parece, pessoal, eu conversando com a irmã dele, ele entende quando as pessoas falam alguma coisa. Mas, aí, tem uma tutora lá no estado da Virgínia, o governo colocou uma tutora, porque ninguém
Então, o Max, chegou aqui nos Estados Unidos sozinho e, infelizmente, ele estava trabalhando por uma empresa de caminhão, o caminhão tombou, e ele ficou nessa condição aí. Fala, Tiagão, bora para mais uma live, é o Francisco Martins da Moca, São Paulo, um abraço. O Dilson Oliveira, boa noite. Boa noite para o Marcondes de Souza, para o Fabiano. Valeu, Fabiano. O som está ótimo. Tem um videozinho dele aqui, ó. Esse Então, essa é a história do Max, pessoal. Estou esperando a família dele entrar aqui. A família dele está no Brasil. A gente vai fazer um bate-papo com a irmã dele para ver qual é a situação dele lá no estado da Virgínia, para ver o que eles precisam. O Max chegou aqui nos Estados Unidos no ano de 2023 e sofreu um acidente com um caminhão. E a gente vai conversar com a família dele, com a mãe dele, para saber o que a gente precisa. Caso a irmã dele não entre na live aí, né? Era para ela já ter entrado, eu já mandei o link para ela. Boa noite, Tiago. Boa noite, Valéria. Essa história é triste demais, viu, Tiagão? Essa história é complicada. Um abraço para o Rodrigo, entrega na mão de Deus. Boa noite para Ingrid. Ele sofreu um acidente dirigindo caminhão lá nos Estados Unidos, é isso mesmo. Cheguei agora, o que aconteceu com ele? Ele sofreu um acidente dirigindo caminhão aqui nos Estados Unidos. Fala, Vanderlei. Um abraço, obrigado por nos ajudar a trazer meu irmão para casa. Valeu, Pacífico Martins, deve ser irmão do Max que está aqui na live. Que fatalidade, realmente é muito triste o caso do Max. Eu acho que eles tiveram algum problema lá, que a irmã dele, eu mandei o link para a irmã dele entrar na live, até agora não entrou. Já tem mais ou menos 10 minutos isso. A história do Max ainda vai ser testemunho, eu creio. Deus abençoe todos que estão se empenhando a ajudar. Um abraço para o meu amigo Anderson. Ela falou que aceitou aqui, mas ela não deve estar sabendo entrar na live, não. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Você tem que entrar e colocar seu nome. Você não entrou, não. Deixa eu mandar de novo para ela aqui, porque... Acabei de mandar aqui de novo para ela o link. Na verdade, eu tinha entrado na live mais cedo, aí ela acabou de entrar aqui. O que houve? Cheguei agora. Agora foi. Opa, Valquíria, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo Vira, bem? roda o celular um pouquinho para a tela, você pega. Aí. Eu acho que você tem que desbloquear. Eu acho que no seu telefone tem aquele negócio de desbloqueio de gerar a tela, sabe? Peraí. Aí. Tá desbloqueado. Aí. Aqui não tá aí. Aí. Agora deu certo. Tá a família toda aí, ó. Ou a família toda do... Tá, meus irmãos, minha mãe, tá todo mundo aqui. Ô, Valquíria,
Apresenta a turma aí, eu já conversei com você pelo telefone, estava aqui falando para o pessoal sobre o Max. Apresenta quem que está aí com você, a família toda aí. Se apresenta aí, pessoal. Fica com vergonha, não. Esse é o Lineker. Boa noite, me chamo Lineker. Lineker? É. Isso, o do meio. Irmão do meio. É o meu irmão do meio. Esse aqui é o mais novo, caçula. Pacífico. E aquela é minha mãe. Como que é o nome da sua mãe? Sueli. Ô, dona Sueli, como que tá a senhora aí? Difícil, né? Pouquinho, né? Lutando cada dia. São quantos filhos ao todo, Valquíria? São 4. Ele é o mais velho. Ele é o mais velho? Sim, o Max é o mais velho. Vocês estão falando de qual cidade aí Vocês estão em Minas Gerais, né? Sim, nós somos de Minas Gerais. Eu estou falando de Governador Valadares, mas a gente é de Matias Lobato. Matias Lobato. E como Bom, que o Max, quando ele decidiu sair do Brasil, ele estava morando aí com vocês? Não, ele morava em Frei Inocêncio, né? Quando ele foi, ele ainda era casado, ele morava em Frei Inocêncio. Quando ele estava. A gente mora aqui recentemente, tem uns 5 anos só. Né? Aí conta essa história para o pessoal aí que está na live sobre o Max, o que aconteceu com ele. Explica para o pessoal, enquanto você conta a história, eu vou deixar rolando o videozinho dele aqui. Tá ok. Então, o Max foi em 2021, em setembro de 2021, né? Quando ele resolveu ir para os Estados Unidos. Ele estava lá a trabalho, ele mudou para Virgínia, né? Ele chegou a morar em outro estado, mas aí ele foi para Virgínia e começou a trabalhar com esse caminhão de concreto. E aí ele estava trabalhando quando o pneu do caminhão que ele estava estourou. E aí ele perdeu o controle, né? E veio a capotar o caminhão, onde ele teve um traumatismo craniano e ficou em coma, um mês em coma no hospital. E aí a gente ficou nesse desespero, né? A gente procurando saber notícias dele, mas como não tinha nenhum de nós próximo, né? Irmãos, mãe, nada lá, o Estado colocou uma tutora americana para cuidar do caso dele. Só que a gente eu, né, só consegui ter contato com ela, eu que tenho mais contato com ela, porque a gente entrou em contato com o consulado de lá, né, dos Estados Unidos, e eles que nos passaram o telefone dela, porque até então a gente não tinha nada, a gente só ficou sabendo que tinha uma tutora, mas a gente não sabia quem era, ela não entrou em contato com a gente também. E aí foi quando eu comecei a ter contato com ela me passava, né, quando eu tinha alguma dúvida, eu sempre mandava mensagem, como é que tá, me atualiza, por favor, como é que tá a situação do meu irmão. E, assim, basicamente isso que a gente tinha dele. Com o médico, a gente nunca conversou, nunca tive contato com médico nenhum, somente o que ela me passava, somente ela me falava, o médico falou isso, o médico falou aquilo, das primeiras informações dele, né? A gente só vê ele também através de amigos que vai no hospital fazer uma chamada de vídeo pra gente, que com quem ele morou, amigos daqui mesmo do Brasil, que vai lá, né, a Helenilda, principalmente, que é mãe dos amigos dele, então, assim, ela teve muita empatia também pela minha mãe, né, que é mãe, sabe o tanto que minha mãe está passando, o tanto que minha mãe está sofrendo com a situação, e ela vai lá e faz um vídeo chamado, e mora mais perto, né, aqui mora em Virgínia, né, e aí basicamente só isso que a gente tem, assim, que a gente consegue ter, né? Um pouquinho, mas pra gente é muito, porque pelo menos a gente fica em paz, de pelo menos estar podendo ver ele nas chamadas de vídeo. E através desse acidente, ele tá até hoje, né? Usando a fase da traqueostomia. Ele alimenta desde então também com a sonda de alimentação, que é líquida, né? Que é a única coisa também. A dieta. Ele movimenta pouco braços e pernas, né? Porque ele tá muitos anos, né, muito tempo em cima da cama, né? 1 ano. Então, ele atrofiou, né? Tá atrofiando, porque ele não tá sendo estimulado, né? Vamos dizer assim. Os Não tá fazendo cuidados fisioterapia, né? que a gente saiba, não foi passado para a gente sobre questão de cuidado, tratamento dele. A gente não sabe quais são os procedimentos, porque infelizmente a gente não tem esse retorno, né? A gente sabe pouco. A medicação, igual agora mesmo, ele voltou
anteontem ele voltou para o hospital, porque ele ficou no hospital nos primeiros meses, depois eles colocaram ele nas clínicas de recuperação, né? Aí ele voltou para o hospital porque ele estava com pneumonia. Descobrimos que ele estava com pneumonia para tomar antibióticos, porque lá no hospital não tem nem para fazer exames. E aí amigos vai lá e descobre, ó, o Max está no hospital. Por quê? Porque ele está assim. E também eles não têm autorização para poder falar para a gente. A gente sabe porque vai lá, olha, medicação, às vezes tem uma enfermeira que acaba, né, ajudando a gente de alguma forma. Então, assim, eles não entram em contato com a gente. Infelizmente, a gente não tem isso, esse retorno deles. Ele teve que voltar para o hospital porque tá com alguma infecção. E é isso. A última vez que eu tive contato com a tutora foi quando ela me enviou o laudo dele, com a liberação dele, para ele vir para cá. Para ele voltar para o Brasil? Eu pedi ela havia pedido há muito tempo para ela passar um laudo para a gente queria um laudo para poder trazer ele para o Brasil, porque de uma liberação dos médicos, né, para a gente tentar trazer ele de alguma forma. Aí ela conseguiu, ela me passou, depois de um tempinho, ela me passou por e-mail, de lá para cá eu não tive contato com ela mais, mas a gente tem um laudo, desde que ele tenha um voo especializado, segundo o laudo, precisa de um voo acompanhado com médicos, né, com a UTI aéreo, e desde que ele não esteja com nenhuma infecção, ele está liberado para poder vir para o Brasil. Mas esse voo aí fica na faixa de uns 600 a 650 mil reais, né? Exatamente, a gente já fez o orçamento e tudo, é um voo muito caro, porque a gente tentou repatriar ele, né, a gente entrou em contato, o advogado também entrou em contato, né, com o Itamaraty, não tivemos muito sucesso, não tivemos retorno, sim, só falou que se fosse um voo comercial, eles teriam condições de arcar com essa vinda dele, mas infelizmente o voo dele é especializado, eles não têm essas condições, não podem nos ajudar com mais. Para quem chegou na live aqui agora, pessoal, hoje é feriado no Brasil, eu acho que o pessoal, geralmente eu não faço live na quinta-feira, talvez a gente faz outro dia, mas quem não sabe a história, a gente está com a família do Max Cowboy. O Max é um brasileiro que saiu lá de Frei Inocêncio, no interior de Minas Gerais, para vir tentar a vida aqui nos Estados Unidos, e ele estava trabalhando para uma companhia de concreto, dirigindo um caminhão de concreto. Infelizmente o caminhão tombou, e assim ele sofreu um acidente. E o Max era um cara da região aqui que todo mundo gostava dele, um cara bem gente boa. Eu vou compartilhar com vocês aqui a situação que ele hoje se encontra. Ele hoje se encontra numa cama de hospital, já vai para 1 ano e 1 mês, mais ou menos. O acidente ocorreu no mês de abril, e esse daqui, 17 de abril. E dá para ver que ele era bem forte aí, ó. O cara forte, ó. Olha só, né? Saudável, ela dançava, curtia a vida. O pessoal gostava dele muito. Ele gostava muito de roça, de boi, de montar cavalo, já montou também em rodeio. Era a paixão dele. E aqui aqui é o acidente, né? O caminhão que tombou. E aqui é o Max do jeito que está hoje, infelizmente. Dá para ver que no pulso dele ali, tudo atrofiado, a mão, os dedos, tudo inchado. E aqui ele parece que entende sua mãe aqui, né, Valquíria? Sim, sim. É porque teve muita conversa, né? Já falando assim que ele estava, a situação dele estava bem, né? Estado vegetativo, falou que ele estava tetraplégico, um monte de conversa saiu. Na verdade, ele entende sim, sabe, alguns estímulos. A gente percebe isso através das chamadas. Quando a gente pede ele, faz um joia, Max, ele consegue, né? Limitado, né? Da maneira dele, mas ele consegue fazer um joia. A gente pede para colocar, às vezes, a língua para fora, ele faz, pisca, às vezes a gente percebeu também que às vezes ele responde a gente ele dá no joia. Piscando. Nesse vídeo dá para você ver mesmo, ó, ele fazendo um joia, o Rodrigo, É mesmo, ó. dele. Ele dá joia, ele tá fina. Isso. Como que ele emagreceu, né, Valquíria? Como que, infelizmente, é muito triste, né? Né? O pessoal, essa live aqui é para a gente coletar um dinheiro para tentar ajudar o Max. Quem quiser mandar um superchat ou alguma coisa, esse dinheiro vai ser repassado para a família do Max. Se você também no final da live eu vou deixar o link do GoFundMe também, coletando o dinheiro. É a procura de um milagre mesmo, né, Valquíria, para arrecadar esse dinheiro, né? Sim, a gente está tentando de tudo.
Já tentamos, a gente já iniciou, né? Tem a vaquinha aqui no Brasil, tem aí que o pessoal fez aí também nos Estados Unidos. Estamos com algumas ações, como rifas, o pessoal aí dos Estados Unidos, os amigos deles, que a gente também nem sabia que tinha, mas que Deus tem colocado nas nossas vidas e tem nos ajudado muito. Eu falo que é anjos que Deus colocou na nossa vida, na vida do meu irmão. E, assim, tem nos ajudado com muita ação, com rifas também, com eventos que tá... Inclusive, domingo, né, vai ter uma feijoada beneficente. Domingo passado teve um evento, domingo também retrasado. E agora, domingo, vai ter uma feijoada beneficente também em prol dele. E tá tendo mais e mais divulgações, sabe? Pessoas que entram em contato com a gente pelo WhatsApp, ó, eu consegui isso, vou fazer pro Max. Pessoas abençoadas, sabe? Isso conforta um pouco o coração da gente de saber que existem pessoas ainda muito boas que tá se comovendo, né, com a nossa situação e tá fazendo bastante coisa em prol dele. São as ajudas que a gente está tendo. Tem um monte de gente que está falando que a gente está tendo ajuda de famoso, de prefeitura, de polícia. Gente, a gente não está tendo, não tivemos nenhuma ajuda financeira em questão disso. O que a gente tem até hoje, que a gente está conseguindo arrecadar de pouquinho em pouquinho, são essas ações que a gente tem feito. E o pessoal de lá também, dos Estados Unidos, que tem ajudado muito, muito mesmo, criando eventos, criando rifas, publicando bastante, sabe? Pessoas continuam publicando para a gente. Para quem tiver interesse, tem um consórcio em Boston também, a Ingrid lá no Instagram tem divulgado, é um consórcio semanal, ajuda, se não me engano, de $30, e toda semana ela junta esse valor, ela deixa tudo bem esclarecido no grupo e encaminha para a conta da minha mãe. Isso também tem ajudado bastante. Então, assim, tem várias formas de ajudar. Pode estar perguntando no Instagram, a gente vai estar respondendo também. Como a minha irmã falou, a gente não recebeu ajuda de famoso, já chegou para a gente que cantor famoso tal, deu R$200 mil. Isso é notícia assim, que o pessoal inventou, quem dera, né? Se tiver algum famoso assistindo e quiser ajudar, a gente agradece de coração. Não tem nenhuma ajuda de nenhum famoso. As ajudas que a gente teve foi de divulgação. Tem um vídeo com uma menina que tem ajudado a gente, também gravou, com o Guilherme Silva, também naquele vídeo falaram que ele fez uma doação generosa, que não sei o quê. Chegou áudios para a gente da família, e se você não vai divulgar uma coisa certa, pergunta para a família, pergunta para algum amigo que está à frente. Na página dele, tá tudo na página está tudo bem esclarecido. E se chegar no valor, pode ter certeza que nós somos o maior, quem tem mais interesse em trazer ele para casa está aqui. Então, a gente não está querendo mais do que o valor. Qual que é o Pix seus, para eu colocar na tela aqui? É o número de telefone da minha mãe. Qual que é? 33 984 984 44 9741. 9741? Isso, da minha mãe, Sueli. Sueli Rodrigues Martins Andrade. Isso. 3398449741. Isso. Sueli Rodrigues Martins de Andrade. Beleza. Aí, pessoal, deixei o Pix. Teve uma pessoa que perguntou aqui no chat para deixar o Pix. Eu deixei o Pix, está na tela aí, bem no cantinho da tela ali, perto do Pacífico. Né? Pacífico, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Ô Valquíria, com relação para só voltando aqui, pessoal, quem tiver na live aí, essa live depois ela vai rodar, e quando ela começar a rodar, depois que ela sair do ao vivo aqui, eu sei que vai ter pessoas que vão assistir, aí em vez de vocês mandarem dinheiro pela live, aí vocês já mandam no Pix ali, que eu coloquei na tela, viu? E quem quiser mandar o superchat aqui, ou quiser mandar pelo Pix ali uma ajuda para ajudar a família, eu sei que é um valor alto, que eles precisam de mais ou menos aí $100 mil, nessa faixa para mais, para levar o Max, mas de grão em grão, pode ser que a gente chegue a coletar esse dinheiro, e a dona Sueli vai poder ter o filho dela aí num quartinho aí na casa aí, e poder fazer a fisioterapia com ele. É o quê, Valquíria? É o que a gente mais deseja, né? Porque, assim, muita gente fala assim, mas ele tá lá e tá bem, os cuidados lá são bons e tal. Mas pra gente que tá tão longe, não tem nenhum de nós com ele para poder ajudar,
Eu acredito também que estar no meio da família é bem melhor, sabe? Questão afetiva, de cuidado, a gente está em cima, ó, por que que tá assim? A gente tem essas preocupações. E com a família aqui, a gente está sempre à disposição, vai estar, a gente, graças a Deus, a gente tem essa coisa de ser bem unido, sabe? Olha, eu vou ficar, eu fico, não tem essa preocupação de, ai, meu Deus, o que está acontecendo com o Max hoje? Igual ele teve no hospital, ele ficou. Ontem a gente ficava aqui louco, desesperado, a gente não sei saber notícias, né? Porque às vezes não é sempre também que as pessoas têm que mover a vida delas também para poder ir lá. A gente sabe que a pessoa também tem as suas obrigações. E aqui no Brasil, para a gente vai correr atrás de especialistas que provavelmente a gente sabe que ele vai precisar, vai ser um longo, né, tratamento, ele vai precisar de especialistas, fisioterapeutas. A gente quer ouvir um neurologista para saber até qual é essa gravidade do cérebro dele, porque a gente não teve esse retorno, a gente não sabe, né, se está fazendo alguns exames, a gente não sabe nada. Pode mudar o procedimento, o tratamento, qual tratamento que está seguindo, se pode ter alguma mudança, né, no quadro ou no próprio tratamento. Então, assim, estando aqui, a gente pode procurar um especialista, 3, 4 opiniões, até a gente conseguir cuidar dele da melhor forma possível, né? Para quem chegou aqui agora, a live já está enchendo mais. Para quem chegou, a Argentina perguntou aqui, pode resumir e dizer o que aconteceu? Pessoal, o Max veio para os Estados Unidos, o Max é irmão dos 3 irmãos ali, a Valkyria, o Pacífico, o irmão da esquerda da Valkyria ali, ele é um nome americano, eu esqueci, mas é... Lineker. Como que é? Lineker. Lineker. E o Lineker ali, são 3 irmãos, e tem a dona Sueli também, que tá meio triste, que não quis aparecer um pouco na live, que é a mãe do Max. A dona Sueli tá ali, ó. A dona Sueli também, eles estão falando lá de Governador Valadares. O irmão deles, o Max, veio para os Estados Unidos há mais ou menos 2 anos atrás, e tem 1 ano que ele está no hospital. E quem chegou aí, eu vou colocar novamente aqui o vídeo. Hoje é o Max do jeito que tá ali, ó. O vídeo tá rolando, ele conversando com a dona Sueli ali. Ele chegou forte, saudável, e estava dirigindo para uma companhia de concreto, carregando aqueles caminhão bitoneira, sabe? Que fica rodando, girando concreto, e aqueles caminhão ali capota muito fácil. Eu já vi vários acidentes com aquele tipo de caminhão, e infelizmente ele bateu a cabeça dentro do caminhão, ali quando o caminhão sofreu o acidente, ele sofreu traumatismo craniano, e ele, de um homem forte, saudável, todo firme, entrou em coma, ficou um mês em coma, foi, Valkyria? Sim, foi. Ô, Valkyria, quando ele sofreu o acidente ali, quantos dias depois que vocês ficaram sabendo que ele sofreu o acidente? Deve ter passado muitos dias, né? No mesmo dia a gente ficou sabendo. Que ele sempre ligava pra gente de manhã, né? Então ele ligou pra gente sempre na volta de 7 horas da manhã. O acidente aconteceu por volta de 11 horas da manhã. Tem até a gente tem até o link do acidente. E aí eles ligaram pra gente para contar que houve um acidente. Ligou pro Fernando, que é um primo nosso que está a 10 horas do lugar onde ele está. Que a gente, né, tem pouco contato. Mas ele está aqui em Massachusetts, né? Ele está aqui perto, aqui onde que eu moro, né? Isso, E aí ligou para ele, porque parece que tinha o contato dele lá, não sei como, eles conseguiram o contato dele, e aí ele que ligou para a gente para contar. Ó, tô ligando porque me ligaram aqui falando que o Max sofreu um acidente, lá onde ele mora. Só que, né, a gente, naquele desespero, aquela coisa toda, a gente não sabe até que gravidade estava, até que, por fim, foram ver ele no hospital. Aí ficou 1 mês em coma, e a gente vendo, se tiver pouca notícia dele, né, quando podia ver, que não podia ter muito contato, não era todo mundo que podia entrar. Mas foi no mesmo dia que E o Max, essa companhia que ele trabalhava, era uma companhia regular? Que a companhia fala, a companhia que ele trabalhava? A gente não tem informação da companhia, a gente não tem informação do patrão, porque ele não entrou em contato com a gente, nem um dia, nem um momento, a gente não sabe até que ponto, sinceramente, não posso falar muito, porque eu não posso correr o risco de falar algo que eu não sei. Mas ele não entrou em contato com a gente. Não deu suporte. Financeiramente também não deu, não tivemos. Também não teve nenhum seguro, igual também. E um outro assunto que teve é que o seguro iria cobrir, o seguro ia mandar ele para o Brasil. A gente até então não tem nenhuma informação dessa. Por alto, a gente ficou sabendo que aí tem seguros, veículos, no caso, seguro da empresa,
Mas, assim, até então a gente não tem informação jurídica sobre isso, não. Nada. A gente ficou sabendo Porque, até que ele não está mais aí nos Estados Unidos. Algumas pessoas falaram que ele não está aí. A gente tem tido assim, né? A gente fica sabendo por alto, sobre isso. Mesmo. Só especulações mesmo, mas a real situação mesmo, nenhuma, porque ele não entrou em contato com a gente. é porque nesse caso aí, essa companhia, o caminhão para estar rodando, ele precisa estar com seguro. E ele, geralmente, o caminhão, ele tem o seguro total ali de quem está trabalhando, a empresa tem seguro. E Foi geralmente esses seguros aí é, seriam o dinheiro suficiente para colocar o Max aí no Brasil, do lado da sua mãe, né? É o que nos bem. falaram, que é assim, a gente não tá, a gente quer aproveitar. Não, gente, a gente queria, a gente sabe realmente que se saísse, talvez seria um processo mais rápido, né? Porque é um valor muito alto que a gente tem que arrecadar. E se ele, né, se a gente tivesse acionado o seguro, se ele tivesse feito isso, talvez a gente teria trazido ele há mais tempo para cá. A gente não tinha informação a quem Isso não recorrer. Quem é que vai tinha. pagar esse seguro? Quem é o responsável por esse seguro? Ninguém sabe. E atrás de quem? A gente não tinha essa informação. Se o dono da companhia correu aí, não respondeu nada, ou igual você falou, voltou até para o Brasil, com certeza ele estava fazendo alguma coisa irregular aqui nos Estados Unidos e para não se responsabilizar e ser preso, ele preferiu fugir para o Brasil, porque talvez a companhia dele estava toda errada, igual muitos brasileiros fazem aqui, infelizmente, né? Que o brasileiro adora fazer o jeitinho brasileiro, e acabou que prejudicou aí uma família toda, prejudicou o Max, está fazendo sua mãe sofrer por conta desse cara não quis pagar as taxas necessárias aqui, né? É, E, e vocês entraram em contato com algum advogado? Tem algum advogado que entrou em contato com vocês para correr atrás desse caso? Como que tá isso? A gente teve conversa com alguns, né, em alguns casos, e teve indicações de um, sim, que vai estar mexendo com o que é necessário, a parte burocrática, tanto em questão de indenização, tanto em questões dos direitos do Max, né? Só que falaram, o que o jurídico fala com a gente é que pode ser com 30 dias e pode ser com 5 anos, e o Max não tem esse tempo todo, né? E aí, como tá, vai atrás de um, vai atrás do outro, até achar alguém para se responsabilizar, até achar quais são os direitos dele, ter uma corte sobre isso, né? A gente não sabe quanto tempo. Se fosse, por exemplo, a justiça brasileira, a gente sabe que é lenta, mas a gente sabe o tempo. Mas aí a gente não sabe nada, a gente não sabe nem como que inicia o processo, como iniciou. Então, assim, é um outro assunto que a gente também está cego, assim como é a questão de saúde, essa questão burocrática também a gente está cego com isso. a gente teve muita. Ficou mudo. Ficou mudo? Oi, não, pode falar, Valquíria. A gente recebe muitas pessoas que, nossa, por que demorou tanto tempo para poder, né, divulgar, falar? Porque no primeiro momento a gente viveu aquele susto, né? Aquele impacto da notícia, Max ficou em coma, então assim, a distância, né? Então a gente demorou entender o que estava acontecendo. Quando ele acordou, a gente esperava, a gente ficou muito confiante que ele ia, né, depois que ele acordasse, que ele ia melhorar mais rápido, né? Com o passar do tempo que a gente foi percebendo a gravidade da situação, que era bem mais sério, né, e algo bem mais demorado que a gente imaginava, que a gente esperava, acreditava assim, né, que não ia ter tanta, além da questão burocrática, que é a questão da tutora, porque não era simplesmente até então, não era simplesmente pegar ou colocar ele dentro do avião e trazer, que tinha uma questão jurídica para poder resolver. Aí quando a gente percebeu, a gente teve que correr atrás dessas questões. E agora, o que a gente vai fazer? Eu tentei o visto para poder ir e ficar, né, para cuidar dele, me negaram, infelizmente, me negaram o visto. Então, assim, a gente só tem um pouco, então, por isso que as pessoas falam assim, vocês demoraram demais para tomar atitude. A gente escuta muito isso, a gente vê os comentários e tal, mas a gente foi agindo de acordo com aquilo que a gente tinha, que é pouco, entendeu? Entendi. Mas no momento, então, não tem nenhum advogado que entrou com processo, nada. A gente tem né, o daqui que tá nos ajudando, que estava nos orientando, ele até chegou aí nos Estados Unidos, ele teve com meu irmão, então ele que ficou a questão responsável de um advogado aí,
nos Estados Unidos para nos orientar aqui, né, para pegar a causa dele. E tem um que que estão estudando a situação do Max. A gente estava entrado com um e acabou não dando, a gente passando para outro advogado. Porque tem a questão de atuação, o que estava olhando, ele não poderia, pegou, era a área específica dele de atuação, mas não podia atuar na Virgínia, porque a licença não permitia. Então, aí teve que passar, está tendo que passar para um outro escritório. Então, assim, tem essas questões aí, que aí também a gente não sabia que a atuação do advogado aí se limita ao estado que ele mora, ou, se eu não me engano, a 2 estados. Ô, pessoal, a chave Pix está na tela ali, ó. Tá do lado ali na tela, tá em nome de Sueli, viu? O pessoal tá perguntando aqui no chat. Chave Pix está na tela, pessoal. O, Também dos Estados Unidos. o Valkyria e o Liank e o Pacífico, vocês têm que procurar realmente esse negócio esse caso aí, geralmente demora entre 1 ano a 2 anos. Se a pessoa machuca um joelho, demora, só estou dando um exemplo, né? Não é o caso do Max, seria maravilhoso se fosse um joelho só. A pessoa machuca um joelho aqui nos Estados Unidos, que quando essas pessoas trabalham para alguma empresa, tem 2 tipos de seguro. Tem um seguro que é o Works Compensation, que é se você machuca no trabalho um joelho. Tem um seguro para aquilo que toda empresa tem que ter aqui nos Estados Unidos. Tem um seguro também que chama Liability, que é caso aquela empresa quebra uma casa de alguém, nesse caso já é diferente. E nesse caso aí, o caminhão para estar rodando, ele já tem que ter um seguro também. Então, tipo, o Max aí, ele já ia entrar em 2 seguros, que era o seguro que ele machucou no trabalho e era o seguro do acidente de caminhão, né? E não sei se o seguro do caminhão que da empresa tinha esse seguro aí para cobrir o funcionário, mas geralmente tem. Então, nesse caso aí, com certeza vocês conseguem pegar um dinheiro. O problema é vocês terem esse acesso aí, porque vocês estão longe, e o Max também está longe aqui de Massachusetts, os amigos do Max, todos eles, grande maioria está aqui em Massachusetts, né? E o processo, igual eu falei, quando machuca um joelho, demora 1 ano. Então, o caso do Max aí, onde que o próprio patrão dele não deu nenhum suporte, camarada com coração ruim pra caramba, né? Pelo jeito, era pra já tá saindo algum dinheiro aí. O que você ia falar aí, Pacífico? Nem tem coração, porque pelo que chegou para a gente, ele também é brasileiro, provavelmente também tem a família. Então, assim, é onde a gente vê que a empatia do ser humano se foi, porque eu poderia ter se colocado no local e falar assim, e se fosse a minha mãe lá no Brasil, e se fosse os meus irmãos, né? Porque só Deus sabe o que a gente está passando, né? Um camarada desse, se fosse eu, não estaria nem dormindo à noite, né? É complicado como que a pessoa faz isso. Tiago, pergunta para a irmã, qual foi a posição do governo para a remoção do Max? Será aceito devido à saúde dele? A Argentina está perguntando aqui, ela deve estar querendo dizer sobre o governo brasileiro, não sei, vocês tentaram alguma coisa com o governo brasileiro? Não, né? Ou tentaram e nem... Sim, o governo federal alega que não dispõe verba para esse tipo de situação, que, como a Valquíria falou, as verbas são destinadas para deportação comum, por exemplo, desses casos que vem acontecendo, essas deportações em massa aí. O governo coloca como voo comercial e tem uma verba destinada para esse tipo de situação. Mas como o caso do Max é uma UTI aérea, precisa de uma equipe médica, profissionais, um jato específico, então não dispõe verba para esse tipo de situação, não, entendeu? Uma das coisas que eu fico revoltado, porque esses dias aí atrás, há 2 semanas atrás, o governo brasileiro mandou um avião para pegar a ex-mulher lá do Peru, uma corrupta lá, para a mulher pegar um asilo no Brasil, né? Mandou um avião até o Peru para pegar uma mulher que não é brasileira, para ficar aí no Brasil para sofrer um asilo. Aí não pode mandar um avião aqui para pegar um brasileiro que está passando dificuldade, mas para mandar um avião lá para o Peru para pegar uma mulher que roubou dinheiro lá para pegar asilo no Brasil, aí pode. O político, né? É revoltante, né? Esse negócio. Deixa eu ver aqui. Se o funcionário estiver em situação irregular, poderá enfrentar dificuldades no seu repatriamento e a situação do acidente poderá ser utilizada como fator agravante para sua deportação.
Eu não entendi o que a Gisele Buarque quis dizer aqui, não, mas o negócio do Max não tem nada a ver com situação imigratória, não, Gisele. Nesse caso aí, não tem nada a ver. Com relação, uma coisa que eu fico me perguntando aqui, porque nos Estados Unidos, aqui a saúde aqui é tudo pago. É tudo pago aqui, na verdade, o ser humano aqui, ele não vale nada aqui nos Estados Unidos. Esse pessoal, quando eles pegaram o Max, colocou ali no hospital e você teve contato com a tutora ali, vocês tiveram contato com a tutora, porque o Max não tem ninguém aqui praticamente lá na Virgínia. Como que eles chegam até vocês no início para falar assim, olha, ele está nessa situação, eles já chegaram a pensar, porque aconteceu isso com um caso lá na Flórida, com o caso da Fabiola, que eu fiz até um vídeo, eles queriam desligar os aparelhos, eles chegaram a tocar nesse assunto com vocês, tal ou não, Valquíria? Olha, no primeiro momento que chegou a notícia para a gente chegou essa notícia, que né, teve um trauma na cabeça e tal, para desligar os aparelhos dele, mas assim, acalmou-se os ânimos, aí a notícia não era essa, a notícia era realmente um trauma muito sério na cabeça e que não havia essa conversa. Mas o que chegou para a gente, que foi até a tutora, né, que mandou para mim um dia, falando assim que os médicos tinham mudado a sigla dele para não ressuscitar, caso ele precisasse de uma massagem cardíaca, né, ou então aquela, acho que é desfibrilamento, esqueci o nome, como é que fala? Desfibrilador. Eles não iriam fazer esse processo com ele. Eles iriam Alegando deixar... ele não tem aí, eles não têm, ela simplesmente informou isso. Eu não sei qual é o procedimento, se eles podem fazer isso sem procedimento da família, ou se, né, não sei dizer a respeito, mas foi o que foi passado para a gente aqui, se ele necessitasse de ressuscitamento, eles não iriam fazer nele. Alegou que ele não aguenta, que ele estava perdendo massa, mas é essa notícia que a gente tem. Ou seja, se meu irmão precisar, né, dessa massagem, alguma coisa assim cardíaca, eles não vão fazer. Olha só que situação, né? Por isso que a gente tem tanta urgência e tanta necessidade de trazer ele para cá, sabe? Para a gente estar perto, para a gente estar cuidando, para a gente ter umas informações certas do que realmente está acontecendo. Que a gente tem, então, a gente tem o que é passado para a gente. Dela, né? A Argentina está perguntando aqui, o governo americano aceitou a remoção, a saúde dele é um agravante? Sim, a Valquíria falou no começo da live que ela conseguiu a documentação para o Max sair dos Estados Unidos, né? O único problema é que ele precisa de uma UTI aérea, que fica na faixa de 600 mil reais, 600 a 620 mil reais mais ou menos. Tem um rapaz aqui que sempre comenta nos meus vídeos, ele está falando, me desculpa, mas isso é negligência e irresponsabilidade do brasileiro. Quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi o plano de saúde completo, é caríssimo, mas estou bem. Mas depois que falar que a coisa está pronta, aí é tranquilo, né? A gente aqui não é o momento de ficar falando, a culpa é disso, culpa é X, culpa é Y. Aí também é muito fácil, né, pessoal? Também, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que quando um imigrante chega aqui nos Estados Unidos, são poucos que têm plano de seguro de saúde, e nem é plano de seguro de saúde, ele precisava de um seguro de vida com benefício em vida, nesse caso aqui. Ô Valquíria, quando o Max estava aqui no... Vocês têm o nome da companhia de concreto lá que ele estava trabalhando? Ou não? A gente tem tem algumas fotos do cartão dele, de algumas coisas que veio, né? A gente não sabe ao certo o que é concreto. Vocês procuraram no site da polícia, porque vocês sabem a cidade certinho que teve o acidente? Como é que é? Não entendi. Vocês lembram a cidade certinho que ocorreu o acidente? Valentine's. Norfolk, na Virgínia. A gente tem até o link da... Como que é o nome da cidade? Norfolk? Como que soletra? Norfolk. Norfolk. É onde ele tá, link é onde ele tá também. Norfolk. E quando foi a data desse acidente? 17 de abril de 2023. Aquele link pra ele. Desculpa, 2024. Do 24. 2024. Aquele link que eu te enviei, envia pra ele. Eu não tenho.
Então, aqui foi a reportagem do acidente, está aqui na tela para o pessoal ver, que eu achei aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui foi o acidente, eu vou traduzir aqui a página para vocês que estão na live, vocês também que talvez nunca... Vocês já viram essa reportagem aqui ou não? Já sim, temos o link dela. Temos o link É. dela, vai ver o link dela. Não, vou traduzir aqui, ó. Pista bloqueadas após caminhão de concreto capotar na BRI 264, perto da saída de Ballantine. As pistas no sentido leste, a rampa de entrada. Aqui tá. Tem aqui. Não está saindo áudio, mas parece que não tem nem áudio esse vídeo. As pistas estavam bloqueadas aqui, é isso mesmo? As 3 pistas bloqueadas. Ficou da hora do acidente, acho que ficou até por volta das 3 e pouco da tarde. Parece que ficou bloqueado. Uhum. Então. E ó, uma coisa também que chama muito nossa atenção, que a gente tentou, o advogado daqui, que a corporação tentou, segundo a tutora, ela também tentou, e outras pessoas também tentaram puxar o boletim de ocorrência do dia do acidente, mas ninguém conseguiu ter acesso a esse boletim. Não, a gente vai tentar aqui, ver se a gente acha aqui. Eu vou tentar aqui. A Polícia Estadual da Virgínia disse que estava investigando o acidente que aconteceu por volta das 11 horas da manhã e 10 minutos. Os investigadores disseram que o caminhão perdeu o controle quando um dos pneus estourou. O motorista ficou ferido no acidente e foi levado ao hospital. Não fala muito. Vamos ver se a gente acha aqui também esse boletim de ocorrência aqui. Deixa eu ir no Google aqui de novo. Norfolk. Virginia. Police Department. Esse aqui é o site da cidade lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o site da polícia. Pode ser que... Tá aqui, a gente clica, vamos em Departments. Vamos ver se... Franchise Police. Chiefs Recruitment, Public Safety, Online Reporting. Welcome to the Norfolk Department Citizen Crime Line, LGBT, Citizen Online Reporting, Crime Line, Norfolk Department, Community Partners. Deixa eu ver o que é essa Crime Line aqui. Não, isso daqui é uma... Vamos... Deixa eu ver, Crime Reduction, Norfolk Police Department, Community... O que é Police Data? Isso daqui, se você entrar nesse site da polícia aqui, o Valkyria e o Link e o Pacífico, tem geralmente... Vocês já procuraram aqui, não, né? Não, a gente não sabia que era acessível assim, não. Isso daqui é eu entrei no site da prefeitura da cidade, aí entrei nos departamentos da prefeitura, o problema ali que eu não sei se pode ter sido que o acidente foi, porque como foi numa BR ali interestadual, pode ter sido pela polícia do estado que fez o repórter e não a polícia da cidade. Então, nesse caso aí, a gente pode tentar ver, eu creio que foi feito pela a polícia do estado. Você entende? Tipo a polícia rodoviária estadual aí no Brasil. Por exemplo,
Se foi aí um acidente aconteceu aí na JK, em Governador Valadares, na Avenida JK. Aí foi feita pela Polícia Militar. Aí se foi um acidente lá na BR-381, aí foi pela Polícia Rodoviária Estadual. Então, nesse caso aí, pode ser que se a gente entrar aqui na Polícia, State Police of Virginia, pode ser que a gente ache Virginia State Police. Aqui vocês entram aqui na Polícia do Estado. Vou colocar para traduzir a página aqui para todo mundo que está na live entender aqui o que eu estou fazendo. Deixa eu ver aqui se... Quem somos, serviços, seguranças, notícias e alertas, como faço, emprego, verificação de antecedentes criminais, impressões digitais, registro de delinquências sexuais, centro de transações de impressões digitais, verificação de antecedentes, segurança, prevenção do crime, unidade. Aqui, qualquer coisa, aqui uma coisa que vocês podem fazer, e aqui nos Estados Unidos funciona muito, você entra de novo aqui, geralmente lá no final da página tem Contact Notes, tá vendo aqui embaixo? Você entra com seu computador, você traduz, você clica você pega o seu mouse, clica com o botão direito, aí vai aparecer aqui para você traduzir a página, você clica aqui embaixo, aqui é onde que eu vou clicar aqui, ó, Contact Nos. Aí aqui a gente tem aqui para entrar em contato com eles, vocês podem mandar uma carta do Brasil para esse endereço aqui, ó, não sei se está ali, vocês podem mandar uma carta explicando e pedindo todo o repórter, todas as informações. Aqui a gente pode, eu já vou mandar aqui. Aí aqui eles já têm as opções aqui, ó, background checks, criminal history, criminal activity, employment, firearms, missing person, aqui é as coisas que general questions, uma pessoa que está sumida, traffic related, help, eu vou colocar aqui please. Coloquei aqui, ó, por favor, eu preciso de uma ajuda com na accident report, que aconteceu há 1 ano atrás. Aí aqui eu vou depois que acabar a live, eu mesmo vou enviar uma mensagem para eles aqui, e assim, para ver se eles conseguem me passar alguma informação. Eles me passando alguma informação, eu passo para vocês, entendeu? Aqui é a Polícia do Estado. E geralmente eles são bem prestativos com isso, entendeu? Aí não dando, a gente faz a mesma coisa com a polícia lá da cidade, porque pode ser que a gente consiga pegar um repórter, pegando esse repórter desse acidente, pega o nome da empresa, tudo, e assim manda para o advogado. Já deve ter algum advogado que deve ter feito isso, eles não fizeram, não? Vocês não sabem, não? Não. Não é? O daqui tentou entrar por e-mail, né? Que até então parece que tentou e recebeu a resposta que não era possível ele ter acesso a esse BO. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Manda um avião da FAB pegar ele sem equipamento nenhum, então não foi assim que pegaram a mulher no Peru? A Gisele Buarque está falando tanto de abobrinha aqui, mas não vou nem mais ouvir os comentários dela, que ela é meio burrinha. Que bom que a família dará o mesmo suporte que os Estados Unidos, família é tudo.
mas quem mandou, o pessoal tá falando aqui Max é um guerreiro, gente, ele tá lutando pela vida, eu creio na recuperação dele, se Deus quiser, eu também creio na recuperação do Max, e ele vai poder estar do lado da mãe dele. Ô, ô Valquíria, o Max, ele saiu uma reportagem no Instagram que ele morava no Rio de Janeiro, isso é mentira, né? Ele não morava no Rio de Janeiro antes, não, né? Não, nunca houve. Ele nunca saiu de Frei Nosso Matias Lobato, nunca. Ele É sempre. porque, é porque teve um pessoal da Record que está querendo fazer uma reportagem com o Max, sobre a história do Max, e eles entraram em contato comigo, aí eles viram no Instagram, e eu falei, não, o Max é mineiro, lá da região de Valadares. Isso. A nossa amiga Clidea Mota mandou $5 aqui. Pessoal, quem quiser mandar no super chat aí, essa live aqui ela vai ser monetizada, todo o dinheiro vai ser para ajudar a família da Sueli, que é a mãe do Max, a família do Max. Dona Sueli tá ali quietinha, tadinha. Nossa senhora, tanto sofrimento, cria os filhos para saber que um filho está a mais de 10 mil quilômetros de distância, sofrendo numa cama de hospital, muito E tem sofrimento. minha avó também, o Tiago, que foi ele que ajudou a cuidar dela. Minha avó, que ela até mora em Matias Lobato também, que tem sofrido muito, muito mesmo com isso. Ela não entende, né, essa questão da distância, ela já está com 95 anos de idade, que né, ela acha que, infelizmente, a gente tem que ir lá, pegar, colocar no avião e trazer. Aí ela tem sofrido muito com essa questão dessa distância, da saúde dele, né? Ela tem sofrido o filho dele também, de 11 anos de idade, o Murilo também, que não consegue nem ver numa videochamada ele na situação que ele está. Ele fala que quer ver o pai dele aqui, bem. Ele não consegue nem olhar pro telefone quando a gente está em videochamada. O pessoal, a Gisele, Gisele, eu tava brincando, eu te chamei de burrinha brincando, Gisele, fica chateada, não. O pessoal tava falando aqui, quem falou para mim foi a Eloá, que é a minha amiga aqui de Massachusetts. Um abraço para a Eloá, tá aqui no chat. Ela falou para mim que o Max que criou a avó, né? Foi isso mesmo? Eles eram muito apegados com a avó, né? Que criou Sim, a avó, não, ele cuidava da avó, né? Muito antes de vir para cuidava. cá. Ele chama ela, ele é tanto que ele também chama ela de mãe. Né? Porque ele tem duas mães, sim. A gente nós, quando a gente morava tudo junto, na cidade lá de Matias Lobato, né? Aí ele cuidava dela, era minha avó e meu avô, e era ele quem cuidava. Até ele casar e sair de casa, era ele que ficava com ela. Cresceu com ela, né? O André Carvalho mandou $20 aí. Um abraço para o André. Lembrando aí, pessoal, quem quiser, eu vou deixar a tela aberta aqui, só nesse momento aqui, só com os 3 ali, ó, para ficar maior para vocês poderem visualizar melhor ali, ó. O Pix está bem ali no cantinho da tela, tá vendo? 339844497441. É o telefone da dona Sueli, que é a mãe do Max. A gente vai tentar aí, eu creio que pode ser que, se Deus quiser, quem dera aí um Gustavo Lima da vida, esses caras aí que fica torrando dinheiro, passeando aí, manda um dinheirinho aí, quem dera aí é para ajudar o Max e fazer isso aí, enquanto lá o Carlinhos Maia fica com aquela viadagem lá daquele rancho lá, cheio de viado, podia pegar o dinheiro e ajudar, e o Max aí, né? Seria bem melhor do que gastar dinheiro com aquelas vagabundagem lá. Então, vamos ver aí quem ajuda aí para tentar pegar o Max e levar de volta aí para ajudar essa família que está precisando. Gisele, não leva mal, desde a reportagem que o Thiago fez no hospital, está bem triste. Aliás, estamos todos. Bora ajudar o Max. Um abraço para o Maia Guzmão, a Tarciana Almeida, o Artesanato em Curso. Um abraço para a Gisele Buarque, que está aqui. Eu já anotei seus comentários comigo, Thiago. De burrinho eu não tenho nada. Calma, Gisele, fica chateada, não. A minha intenção era te deixar chateada, eu toquei no seu coração. Rita Ida, o Tarciana e a Raquel de Araújo. O André Carvalho, que mandou $20. Uma coisa que eu estava pensando comigo aqui, quando o Max foi para lá, que vocês receberam a notícia, essa companhia de concreto, ela é daqui de Massachusetts? O que ele estava fazendo lá, se os amigos dele estavam tudo aqui em Massachusetts? Ele trabalhava aí, né, em Massachusetts. Daí teve essa proposta de emprego para ele ir para lá na época. Um amigo dele já prestava serviço nessa empresa, prestou serviço e tinha saído dessa companhia.
E aí fez a proposta para ele, ô, Max, você é habilitado e está precisando de alguém que tenha o conhecimento que você tem também na área de construção civil, porque o motorista tem outras funções e tal, você topa, se não me engano, 10, 11 horas de viagem e tal. E como ele foi nesse intuito, ele já tinha falado, né, que ele foi para trabalhar, que ele queria mesmo realizar os sonhos dele aqui no Brasil, antes dele ir embora. E aí ele aceitou essa proposta e entrou no carro e partiu para Virgínia. E ele já tinha, se não me engano, uns 6 meses que ele estava trabalhando nessa empresa, trocaram o caminhão dele para esse outro caminhão maior e estava se sentindo realizado, né? Eu tinha conversado com ele no fim de semana antes, ele falando que agora estava conseguindo ajeitar a vida dele, que agora daria certo a questão financeira, que era por viagem, então ele estava feliz nesse novo emprego e ele foi para essa distância toda, mesmo não tendo muito conhecido lá, que a indicação foi boa e a proposta de emprego também. Teve um rapaz que entrou aqui na live aqui, eu entendi, pessoal, o Max, ele foi para Massachusetts, estava lá, recebeu uma proposta para trabalhar na Virgínia. Virgínia fica mais ou menos 10 horas aqui, corta ali em Nova York, Nova Jersey, para chegar até lá. Aí lá ele estava trabalhando 6 meses, estava indo tudo bem, infelizmente sofreu um acidente. O Moisés entrou aqui na live, o Moisés é uma dessas pessoas que entende um pouco desse negócio. Ele mandou uma pergunta aqui, Tiago, em relação à empresa de concreto, não pode arcar com isso não? E o seguro? Eles sumiram, Moisés, o pessoal da empresa de concreto, parece que o dono da empresa está aproveitando que a família é um pouco leiga sobre esse assunto e eles estão também morando no Brasil, né? O Max não tem ninguém lá, e até mesmo os amigos do Max estão em Massachusetts, e lá na região que ele está ali é uma região que não tem tanto brasileiro, não deve ter nem, até é difícil de achar um advogado que fala português, né? Se tiver, estão tendo essa dificuldade, né? Sempre tem tradutor, né? O Tiago, ela autoriza a reportagem desse vídeo na Record? Está perguntando Sim. aqui. Sim, com certeza. Não, a gente está tentando ao máximo, pessoal, de divulgar essa história do Max, nem que arranje 1 centavo daqui, 10 reais dali, 1 centavo daqui, até juntar esse dinheiro aí. Pode ser que demore um tempo, né? Mas é um valor alto para uma pessoa só, né, Tiago? Agora, igual a gente fala, teve um vídeo, até o vídeo que você mesmo postou, que deu, não sei quantas... Mais 600 mil. 600 mil visualizações. Então, assim, fosse R$1 ou $1 de cada um, a gente até já tinha conseguido, né, amenizar esse sofrimento do Max e o nosso, né, para poder trazer ele para cuidar do jeito que ele merece, porque ele sempre foi muito de cuidar, ele sempre foi muito família, ele gosta muito de estar cuidando de todo mundo. Eu falo que eu sou o caçula, então, assim, ele sempre cuidou de todo mundo que esteve ao redor dele, mesmo ele estando longe, ele queria estar presente, com o filho dele não é diferente. Então, a gente quer dar para ele aquele cuidado que ele merece. Tem gente que fala, mas ele está nos Estados Unidos, né? Tem estrutura, tem isso. Mas nada é igual o colo de mãe. Você pode deitar em 1000 colos, né? O colo de mãe é sempre o melhor. Então, assim, o que a gente quer é trazer ele e cuidar do jeito que ele merece. Vamos pegar aí, pessoal, quem está na live aí, a gente está com quase 600 pessoas na live, vamos pegar todo mundo, pega esse link dessa live, manda lá igual o Artesanato em Curso falou aqui, ó, se você não vai ajudar, pega pelo menos e manda lá para o Nicolas Ferreira, vai lá no Instagram do Nicolas e joga lá, vai enchendo pelo menos você compartilhando a live pode ser que viraliza e vai cair na mão de alguém, entendeu? Se você puder fazer isso, deixa o like, pega e compartilhar, pega o link, joga lá no direct do Nicolas Ferreira, ou do Eduardo Bolsonaro da vida, do Lula da vida, só de compartilhar você já ajuda, se você não puder dar o dinheiro, mas é igual o Pacífico estava falando, aquele vídeo que eu fiz lá no Instagram, eu não olhei, mas vai bater 1 milhão de visualização, se as pessoas tivessem consciência, né, de dar R$1, ia conseguir 1 milhão ali, mas o pessoal, a gente não pode criticar não, mas tem gente que às vezes depois que acontece alguma coisa com eles, que eles pensam em ajudar e já é tarde demais, né? Vamos fazer uma corrente de oração para Deus reabilitar o Max e trazer ele de volta para a família. Vamos conseguir esse valor em nome de Jesus, é o Tiago Silva. Ok, perfeito, quanto mais alcance, melhor, verdade, Tiago. Saúde aqui nos Estados Unidos é horrível. O que aconteceu com ele, gente, é a SIDA.
O Max, pessoal, ele chegou aqui nos Estados Unidos há 2 anos atrás, em abril de 2023, mais ou menos, estava aqui trabalhando. Aí ele recebeu uma proposta para ir para Virgínia. Ele chegou em Massachusetts, 6 meses depois que ele estava aqui, ele foi para Virgínia trabalhar como caminhoneiro, dirigindo caminhão de concreto. O caminhão teve um acidente, no repórter da polícia eles falam que foi que o pneu estourou. Eu acredito que talvez até a polícia mesmo está mentindo com relação a isso aí, porque como que a polícia vai saber que o pneu estourou lá na hora? Não sei. Eu acredito que eles estão inventando isso aí, porque às vezes, como as linhas estavam fechadas, estou falando aqui, viu, pessoal, para vocês, que eu trabalho para o governo e sei como que essas coisas funcionam. Eu trabalho para o governo aqui em Massachusetts. Pelo jeito, ali tinha 3 linhas fechadas, né, na rodovia, e o acidente ocorreu, não foi isso? Isso. Então pode ser que ali teve alguma falha ali na hora de ter fechado as linhas. O governo, que os policiais mesmo que fecham as linhas, que os policiais são responsáveis pelo acidente, os próprios policiais ali, às vezes, julgou que o pneu estourou para eles não culparem eles mesmos, que eles são do sindicato, esses policiais é um abraçando o outro, né? Eu estou supondo, porque como que um policial vai saber, não, o caminhão capotou, não, o pneu estourou. Eu estou achando essa história meio estranha, que eles colocaram que o pneu estourou. Geralmente, quando acontece uma obra aqui nos Estados Unidos, a polícia ela é responsável de fazer a segurança daquela zona ali numa rodovia. Os policiais, não é igual no Brasil. No Brasil, pega lá um peão daqui, um peão dali, eu já vi no Brasil como que é. Aqui não, aqui é a polícia que é responsável. Como o caminhão estourou o pneu, pode ser que aconteceu uma coisa que os próprios policiais não fizeram ali o SERAP, de proteger aquela zona ali em construção, e os policiais só colocou no repórter, por isso que eu queria ver o repórter policial para saber de onde que eles tiraram a conclusão que o pneu estourou. Tem alguma perícia certinho? Não. Então, Passado nada pra gente. Então a própria polícia pode ser que... A gente tem o que fala na reportagem mesmo, que na época os amigos encaminharam para a gente o link da reportagem e só isso, não tem assim uma perícia, qual foi a perícia, o que o perito sustentou no boletim depois que fizeram o boletim, entendeu? Bom, o Kuri Hiroshima aqui está falando que a pista não estava fechada, eu passei pela pista antes do acidente. O acidente foi aqui em Norfolk. Ele está falando lá de Norfolk, o Kuri Hiroshima aqui. Então a pista não estava fechada, talvez a pista foi fechada depois que ocorreu o acidente, né? Isso. Entendi. A pista foi fechada depois que ocorreu o acidente. Agora eu entendi, ele colocou aqui. Porque eu estava achando estranho da pista estar fechada e ocorreu o acidente. Mas mesmo assim é estranho deles saberem que o pneu estourou lá. Geralmente esses caminhões de concreto, geralmente eles tombam muito fácil se o motorista ali não tiver uma responsabilidade muito, né? Eu já vejo isso acontecendo uma vez ou outra aqui, você vê isso acontecendo. Boa noite, Thiago, já fiz minha doação. Aperta para a galera ajudar. Vamos... Aí, o Adriano Aparecido de Oliveira. Boa noite, Thiago. Vamos trazer ele. Adriano de Colíder, no Mato Grosso. Valeu, Adriano. Um abraço, brigadão. Curitiba na... Deus abençoe. A doutora Cida, mas eles não precisam de um advogado aqui não entendo, mas começar daqui, percebi que eles não puderam fazer. Eles precisam de um advogado lá na Virgínia, teve um advogado até, um senhor que entrou em contato comigo no Instagram, que eu passei o contato da Valquíria para ele, não sei se ele entrou em contato com a Valquíria. Pessoal, cada um dá um like, pois isso vai também ajudar. Isso daí é verdade mesmo, pessoal, mete o like aí nessa live aí. Aposenta toda a família. Esse daqui é um caso, falar com sinceridade com vocês, se vocês pegarem aí, esse ocorrer, pegar um advogado, é igual o Matt Borges falou aqui, aposenta toda a família. Se vocês olharem, se tiver o seguro do caminhão, tudo certinho, dá uma indenização alta, viu? Falar para vocês. Tem gente que, só dele ficar em cuidados médicos aí. Claro que a gente quer o Max de volta, mas eu estou
né? A gente tá falando o que tem que falar aqui para vocês. Ele falou aqui, o Thiago, é só pegar um advogado bom, isso aí é caso de $1 milhão para cima de seguro. É só pegar um advogado bom mesmo. Eu, falando com vocês, na verdade, eu não vou nem falar aqui o que eu ia falar, porque senão eu ia até cometer um crime aqui, o FBI ia descer aqui e me prender. Mas eu não vou falar não, deixa isso quieto. Depois eu falo isso para a Valkyria em off. Senão... Boa noite, Thiago. Já fiz minha doação. Deus abençoe todos vocês, principalmente a dona Sueli, a Beatriz. Obrigado, Beatriz. Vou colocar aqui. Aí, pessoal, quem quiser fazer uma doação no Pix, é melhor fazer a doação no Pix, porque dessa forma não cai aqui o YouTube, geralmente ele leva uma parte. O Pix vou tirar aqui, ó, esse comentário, o Pix está bem ali no cantinho da tela, ali, ó, perto do Pacífico. A dona Sueli também, ela caprichou nos nomes, Pacífico, Valquíria, Lianco e o Max. Dona Sueli. Cadê o pai seu? Tá vivo ainda? Na verdade, ele só, não tem pai, né? O pai dele não é o mesmo do nosso. Não? Não. Considera como pai, chama de Considera, tio, né? mas... Considera, porque cresceu, né, desde pequenininho, mas não tem. Ah, bom. Como que é o nome do pai seus? Só para eu ver a Edmar? Seu Edmar e a dona Sueli caprichou nos nomes aí, hein? Meu Deus do céu. O dele é Edmar Pacífico. Ah, o nome dele é Edmar Pacífico. Pacífico, é. Ah. Longa história. O Cook Hiroshima, no Brasil, ele vai ter o mesmo tratamento? Vocês já têm o hospital para recebê-lo? O que você acha dessa pergunta, Valquíria, que ele mandou aqui? Eu já procurei, né, o hospital, o plano que ele tinha antes de sair, planos de saúde no Brasil não pega na situação que ele está, porque ele já vem de um problema e mesmo ele já era, né, paciente na época desse plano, e aí eles falaram que não, né, que não refazem o plano. E no caso, para a saúde pública, a gente já conseguiu suporte aqui, inclusive o pessoal, né, da prefeitura, que é o mesmo pessoal que foi na época no deputado para solicitar ajuda, falaram que eles vão dar o suporte, vão estar procurando especialistas, se precisar de mandar para Belo Horizonte, né, que é a capital, ou para outra cidade, para ele consultar, ou para ele passar por algum especialista, alguma coisa que possa estar ajudando, isso aí a prefeitura da cidade falou que ela tem o suporte para poder estar fazendo. O André Carvalho fez uma pergunta aqui, e é isso que eu ia perguntar também. Eu já até sei mais ou menos. O André perguntou aqui, o advogado não conseguirá nada de dinheiro, pois de certo ele não era habilitado para caminhão comercial. Ele não era habilitado para esse tipo de caminhão, né? Não, pela proposta que a gente ficou sabendo, era de acordo com a habilitação dele. Já tinha um tempo que ele prestava serviço para essa empresa, né? Agora, a gente sabe que ele saiu do Brasil com carteira categoria profissional e que a proposta de emprego dele nessa empresa também foi em virtude da habilitação. Agora, a gente não sabe. Teve alguns rumores que teria que ter cursos específicos ou coisa do tipo. Só que ainda, assim como... Sim, o meu irmão lembrou que ele foi para a casa de um amigo fazer um curso, algumas coisas relacionadas à questão de motorista, questão de habilitação. Não, ele nunca deixou claro assim que era um curso para conduzir o veículo comercial ou o veículo bitoneira, né? Que eu acho que tem um curso específico aqui no Brasil também tem. Mas assim, eu lembro que ele fez alguns cursos para melhorar a qualificação da habilitação. Qual curso foi feito e se foi feito para essa mesma permissão aí a gente não tem certeza, não pode afirmar, entendeu? E também, se ele estava dirigindo também um caminhão sem a devida licença também, a responsabilidade também é do patrão aí também, de ter deixado ele fazer isso também. É porque aqui, para dirigir esses caminhões, precisa de uma carteira chamada CDL. E para dirigir esse caminhão aí, uma CDL quer dizer Commercial Drive License, carteira comercial. Então, para dirigir esse tipo de caminhão aí, precisava da categoria B.
né? E eu não sei se o Max talvez foi para. Às vezes, algumas pessoas vão para a Flórida, tira rapidinho essa carteira lá, sabe? Não, não sei se ele tinha ou não, mas de qualquer forma, o patrão dele, se ele não tinha carteira, o patrão dele não podia ter deixado ele dirigir sem a carteira. O Tiago, qual foi a justificativa do consulado para o visto da irmã ser negado? Deram justificativa, Valquíria? Sim, eu enviei um e-mail para eles e a resposta que eles me deram foi que para me tentar novamente, né, entrar, mas que eles não poderiam intervir na, na decisão dos agentes lá, né, que ficam lá para poder liberar ou não. Mas pelo para mim tentar novamente, explicar novamente, mas infelizmente não puderam fazer muita coisa, não. A gente procurou sobre o emergencial, mas também ele, por ser emergencial, eles alegam que ela pode ter só a antecipação da entrevista, mas que não é um critério que eles usam questão de saúde, até mesmo porque o visto ele é dado com a visão de turística, né? Não é para esse tipo de situação. Então, mesmo que ela tente o emergencial, seria só para ter o julgamento todo de novo, a entrevista, e passar pelo processo, o mesmo processo que ela já passou. Eu estava procurando aqui no chat aqui, o Matt Borges, ele falou para vocês entrarem em contato. Eu vou até mandar aqui para você aqui, deixa eu entrar, eu já vou mandar para você aqui, deixa eu entrar em contato com esse advogado aqui, ó, Dan Newlin Injury Attorneys. Não sei se vocês estão vendo aí na tela, se vocês puderem aí só tirar a foto com o celular seus aí e depois dar uma olhada nesse, entrar em contato. Ele falou que esse é um dos advogados mais famosos que tem, e ele falou aqui, o Tiago, advogado nível alto, o melhor e bem famoso dos Estados Unidos. Ele só cobra depois que pegar, que a causa tiver ganha. E o Meta aqui, ele parece estar nos Estados Unidos, e ele falou que mesmo o Max não tendo a carteira para dirigir o caminhão, o seguro ainda paga, né? Eu creio que mesmo ele não tendo a carteira também, o seguro paga também. Para ter noção, esse advogado só cobra depois que ganha o caso. É uma boa. Depois, uma coisa que vocês têm que fazer é pegar esses advogados, é pegar um e-mail, uma dica que eu dou para vocês, que isso daí é uma causa que eu acho que vocês vão conseguir arrecadar o dinheiro também, é claro que, né? Vocês pegam e, se quiser, depois eu mando para vocês uma cópia de uma carta, de um e-mail, vocês fazem um copiar, colar, vai nesses advogados todos que tem aqui nos Estados Unidos, attorney, lawyer, vai colocando no Google e vai mandando para esses caras aí, o peixe o que pegar a isca ali no peixe, entendeu? Que pegar a causa, porque você pode também hoje em dia fazer esse e-mail em português, jogar no Google Tradutor e mandar para eles, que isso daí é uma causa que eu realmente acho que os advogados, eles vão ter as despesas deles, geralmente eles tiram ali 20, 25, 30% para eles, né, que eles querem, e geralmente eles já têm essas pessoas nesses estados para fazer isso daí mesmo. Mas esse advogado, o Kuri Hiroshima está falando que, mas esse advogado não trabalha na Virgínia. Ele está falando aqui, né? Então, como que é o nome do advogado aí mesmo? É Dan. Esqueci aqui, rapaz. Deixa eu voltar aqui. É Dan alguma coisa. Pegou o nome do advogado. Então, É Dan Newlin, Como que é o nome? D-A-N? Newlin. L-I-N. Então, é esse camarada aqui, ó. Dan. Deixa eu colocar aqui na tela aqui para todo mundo ver. Essa aqui não, essa aqui. Dan Newlin Injury. mesmo. Né? Ele tá na Flórida. Esse camarada aqui, ó. O nome. Exato. É. Aí tem aqui, ó. Teve esse casal pegou 2,3 milhões no acidente de carro. Mas aí tem que mandar para ele para ver se eles trabalham em outros estados também. Né? Né? O,
Deixa eu ver as perguntas frequentes aqui. Auto accidents, perguntas frequentes. What should I do if I am involved in auto... Aqui, ó. Esse site aqui também, vocês também podem dar uma traduzida. Vocês abrirem o computador de vocês, vocês clicou aqui com o botão direito do seu mouse, clica para traduzir a página, aí vocês conseguem entender tudo também em português, tá vendo? Para vocês que não sabem inglês. Aí você pode pegar, entra no Google Tradutor, faz uma carta em português, manda para inglês, você clica aqui no cantinho da tela, está aqui escrito locais. Os locations dele. Nós temos escritórios na Flórida, so we can help you wherever you are and whenever you want to talk. You have been injured for the help. Está falando aqui que eles têm escritórios em todos os lugares ali na região central da Flórida, mas eles ajudam você, quer ver, traduzir aqui de novo essa página aqui para vocês verem. Está falando, localização dos nossos escritórios. Temos escritórios em toda a Flórida Central e serviço telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana, que possamos ajudá-lo onde quer que você esteja e sempre que quiser conversar. Custa nada tentar, entendeu? Aí você, né, manda um e-mail para eles e vê, porque esse caso aí é um caso que realmente pode ser que vocês conseguem realmente vencer isso aí e com dinheiro, ou não, se levar o Max para o Brasil com dinheiro da arrecadação, pode ser que no futuro, mesmo assim, vocês vão precisar desse dinheiro aí para cuidar do Max aí no Brasil, né? Porque igual o Pacífico estava falando, ô Pacífico, mas nesse caso aí o SUS não iria cuidar do Max se ele chegasse no... Seria pelo SUS mesmo, porque o plano de saúde não pega, né? Não aceitam ele lá. E aí eu tive, né, na Secretaria de Saúde, aqui de Valadares mesmo, e aí falaram que tem um programa que chama Portas Abertas, né? Pelo fato dele estar vindo, ele tem direito a ser recebido de acordo com o que ele precisa. Que eu fui para tentar protocolar alguma solicitação, se precisasse solicitar uma ala hospitalar, alguma coisa do tipo, né? E aí falaram que não precisa, que é só comunicar, né? Quando entrar em contato aí, que se Deus quiser a gente conseguir, né, o valor, quando eu estiver saindo aí, comunicar no hospital, e aí a gente vai para apresentar o laudo hospitalar dele, para eles saberem qual situação que ele está, né, qual leito que ele vai precisar, e aí o próprio hospital já iria recebê-lo e apresentar para os profissionais que iriam estar cuidando dele. E quanto à outra situação é porque a gente tem o suporte, né, de onde a gente morava, Mantias Lobato, e ela falou, né, que se precisar de especialista, algum acompanhamento, a gente teria esse suporte também da cidade. É legal, né, ter ele aí. Uma coisa que a gente não pode reclamar é o SUS, às vezes eu falo umas coisas que eu dou umas espetadas no SUS do Brasil, mas o SUS do Brasil é uma maravilha, na minha opinião, assim. Eu perdi meu pai por conta do SUS no Brasil, mas, por outro lado, eu sei que o SUS salvou outras vidas, então a gente fica naquela, né? 880. Então, salva umas vidas, prejudica outras. Gustavo Lima, chama a atenção dele, meu amigo Tiago. Eu já falei aqui, Lucimar, sobre o Gustavo Lima. A Inglet Gonçalves, pessoal, ela está aqui na live, ela parece que ela tem uma rifa, quem quiser também adquirir a rifa, eu acho que tem que entrar lá no Instagram do Max, é isso mesmo, Inglet? Como que é, Valquíria? Isso mesmo, a Ingrid, ela é amiga dele, do meu irmão, daqui do Brasil, e ela tem nos ajudado bastante também, ela, entre outros, né, a Fernanda, entre outros. Ela criou uma rifa e também tem contato, né, com alguns eventos que ela tem divulgado e tudo ela posta com a gente lá, e a gente tem a página dele que a gente criou no Instagram, que é Max Cowboy. E tudo que ela vai fazer, ela envia pra gente também, tudo que ela tem organizado, ela tem ajudado bastante. Com rifas, eventos, agora, domingo que vem, agora vai ter uma feijoada, e tudo em prol dele. Vamos ajudar o Max, pessoal, vamos ajudar o Max. Quem quiser doar R$1 só precisa doar R$1. Só mandar no Pix ali, ó. O Pix está ali no cantinho da tela ali, ó. E quem quiser ir lá e conversar com a Valquíria, mandar uma mensagem aí, às vezes você tem alguma ideia. Fala, Tiago, eu tô aqui, eu tô aqui na Virgínia, eu posso ajudar, posso ir lá visitar o Max, tal, posso ir lá passar uma vez por semana, fazer um videozinho, mandar para a Valquíria, para a Sueli,
Vou abrir aqui o Instagram do Max, e mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada, todo mundo. Então, Aqui no Brasil também tem a Vaquinha, também a Voa Vaquinha, que o Razões para Acreditar, que entrou em contato com a gente também, tem nem divulgado para a gente. E aí nos Estados Unidos também tem uma também, que foi criada aí também. tá aqui no Instagram, tem o link da vaquinha aqui, né? Tem. No Instagram tem o link das duas. Tem o link das duas aqui, ó. Você pode vir aqui no Instagram. Essa aqui tá em R$45.000. Ainda falta muito, hein? E tem a outra aqui. E temos a rifa aqui do Brasil também. É tanto que é esse próprio Pix aí que você colocou, da minha mãe, que é o que a gente está colocando, né, para fazer esse pagamento. Que a gente tem alguns números ainda em venda, a gente tem ganhado bastante ajuda também. A gente já ganhou, né, uma bezerra e ganhamos outra para poder fazer no Como que sorteio. vocês ganharam uma bezerra para fazer o sorteio? Como que é essa história aí? Esse a gente criou, né? Foi o primeiro que a gente ganhou uma bezerra. E aí a gente pensou em fazer essa rifa. A gente pensou em outras coisas, mas aí pensamos nessa rifa. E tem divulgado, vai ser sorteado em 28 de junho. E a gente já ganhou outra também para a gente poder fazer algum evento, bingo, alguma forma, sabe? As pessoas têm nos ajudado bastante, graças a Deus. Queria agradecer todo mundo que tem nos ajudado, né? Que tem doado, o pessoal daí também dos Estados Unidos. Que sozinho eu tenho certeza que a gente não estaria nem perto, mas com a ajuda de todos, eu acredito que a gente vai conseguir, em nome de Jesus. O Ricardo aqui, que é lá da Califórnia, mandou uma pergunta aqui, o que aconteceu com ele? Às vezes muita gente também não entendeu o que aconteceu. Ô Ricardão, o Max chegou aqui nos Estados Unidos em 2023, 6 meses depois ele teve uma proposta para trabalhar, ele chegou aqui em Massachusetts. Ele chegou em 2021 e acidentou em 2024. Ele chegou ele estava aqui já uns 3 anos, né? Uns 3, 4 anos. 2021. 23 é quando ele foi para Virgínia. Então deu tempo dele ter. Ele veio pelo México, não foi? Sim, pelo que ele fala, ele foi lá. Não, a gente não sabe como é, né? Um fala Caicai. Ele foi naquela situação que se entrega na fronteira. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, pessoal, o Max ele deve ter veio pelo Caicai, deve ter feito igual todo mundo fez aqui, deu entrada no pedido de asilo dele, conseguiu o permit. Nesse meio tempo, ele foi lá, tirou a CDL dele, CDL classe B, e foi lá trabalhar com caminhão lá no estado da Virgínia. Aí, 6 meses depois que ele estava lá na Virgínia, ele sofreu um acidente, que a gente já colocou aqui o acidente aqui, quem não voltar na live aí, teve um acidente com ele, e acabou que ele foi parar numa cama de hospital, que ele deve ter batido a cabeça ali, porque o caminhão parece que tombou, bateu a cabeça, sofreu um traumatismo craniano. Infelizmente, ele, pelo jeito ali, diria que está em estado vegetativo, né, Valquíria? Olha, saiu essas conversas também, mas a gente não acredita nisso, não. Por quê? Porque ele responde em alguns estímulos. Ele levanta o tronco, né? Ele levanta o pescoço, ele mexe as pernas. Já chegou o dia das meninas ir lá visitar ele e ele tá com as pernas totalmente jogadas pro lado de fora da cama. Então, ele mexe ao braço, né? Diminuiu um pouco, atrofiou, mas ele consegue, né? Igual você vê no vídeo lá, ele tentando identificar minha mãe, aí ele pergunta qual das duas, né, na chamada era minha mãe, ele consegue apontar com o dedinho, então ele responde de estímulos. Então, no meu entendimento, eu não acredito nessa. O Kuri Hiroshima, ele tá lá em Norfolk, ele tá lá onde que o Max tá. Tá aqui no chat, ele falou que o Max ele não está em estado vegetativo, ele tem estímulos. Então... Por exemplo, se um amigo dele, né, saiu daí, foi lá cortar o cabelo dele, ele tem a sensibilidade, né, a sensibilidade motora. Quando puxa um fio de cabelo, aperta a unha para cortar, no pé dele mesmo, aperta o dedo dele para cortar a unha. Então, ele reage a estímulos. Qualquer estímulo motor que faz nele, inclusive teve um dos dias que a enfermeira chegou e ele estava todo atravessado na cama. Então, assim, tetraplégico, igual eles falaram, não tá, porque ele mexe todos os membros, ele mexe cabeça, braços e pernas. Então, assim,
Se ele reage a esses estímulos, provavelmente, se estimular, se tiver uma fisioterapia, um tratamento adequado, a gente tem que ter esperanças, né? Se ele tivesse numa região com brasileiros, talvez conseguia ali uma fisioterapeuta para ir lá de vez em quando, né? E fazer uma, né? Essa é a intenção de trazê-lo, que aqui a gente teria, em dólar, a gente não tem condição de arcar com uma fisioterapeuta, né, uma fisioterapeuta neurológica, mas aqui no Brasil, a gente dando um jeito daqui e dali, a gente tem uma condição de poder estar ajudando ele como ele merece, como ele precisa. Né? O Pix está em nome de Sueli Rodrigues, viu, pessoal? Quem está perguntando aí, o Pix está ali no cantinho da tela, tem o nome de Sueli Rodrigues. Ele sobreviveu porque é um rapaz muito forte, ele ia para a academia todo dia de manhã cedo. A Regina está perguntando, o Pix está em nome de Sueli Rodrigues, Regina. Tem consórcio para quem quer ajudar, pagamento semanal em dólar, a família acompanha o consórcio. Aí, pessoal, também tem um consórcio, só ir lá no Instagram dele, acho que é max.cowboy, é isso, né? Isso. Temos, Thiago, esse Pix é CPF, está no nome de quem? O Pix é o número de telefone da dona Sueli, e está em Sueli Rodrigues, se eu não me engano é Sueli com Y no final. Sueli com Y no final. Sueli com Y. Beleza? Thiago, a ACD é o melhor lugar para recuperação. Mas ele chegar no Brasil, mas eu acho que ele vai ficar em Matias Lobato, cidade pequenininha ali, deve pegar alguma sala de emergência ali, no hospital aí, né? Como que é a região de... Ele vai ficar em Matias Lobato se ele chegar até o Brasil, né? A princípio, ele vai ficar nos hospitais de Valadares, né? E depois que ele liberar, que tem que fazer desmame, né, da traqueostomia, e aí depois que liberar ele para casa, aí ele vai ficar aqui em Valadares com a gente mesmo, na casa da minha mãe. O pessoal, a gente está com 1h30, é um caso bem triste, a situação do nosso querido Max aqui, que estava aqui nos Estados Unidos tentando melhorar de vida, tentando ajudar a família dele. Essa região de Governador Valadares é muito ruim a saúde. Vocês nunca pensaram em vir para os Estados Unidos, não, vocês três? Só foi a ideia do Max mesmo? E só ele já pensou, né, tinha se organizado para ir, mas não foi. E a Valquíria tentou através do visto, mas para ir ajudar o Max, né? Eu nunca cogitei a ideia, não. Nunca. Por que não, Pacífico? Porque essa turma de Valadares, todo mundo quer vir para cá, ué. Por que você falou, não, vou lá sofrer? Não, tá doido? O que é? Profissionalmente, né, eu trabalho aqui, também tenho estabilizado na minha área de trabalho, então nunca almejei pensar em para ir assim, não. Teve uma época que eu importei minha esposa daí de Valadares, né? Aí eu fui muito em Valadares, que eu sou lá do norte de Minas. Aí eu fui em Valadares umas 8 vezes atrás dela para visitar. Sempre quando eu ia encher o tanque do carro, ou conversar no Coelho Diniz, né? Essa região toda aí. Sempre tem um que está aqui nos Estados Unidos, né? Um parente de um fulano. Tem. Aqui a cada casa tem um. É verdade. Cada casa tem um, né? Eu acho o pessoal daí gente boa. É por isso mesmo, porque a gente passa humilhação no consulado, pela fato de muita gente de Valadares estar nos Estados Unidos. Mas o brasileiro hoje ele vai para os Estados Unidos graças aos valadarenses ricos que voltou para o Brasil. Se os valadarenses tivessem ido para os Estados Unidos e tivesse tudo voltado quebrado, eu acho que nenhum brasileiro. Você vai em Valadares, você vai ali no centro de Valadares, você vê moto Harley Davidson, você vê BMW, você vê um tanto de gente rica, viu, pessoal? Você se ficando de cara, nem parece que você está na cidade do interior do Brasil. Tem umas coisas que você só vê em Valadares. O pessoal aceita até dólar lá. Verdade. Agora a quantidade de obra, né, que aumentou. Construção civil, imóvel. Isso, a economia parece que gira graças ao pessoal que está aqui, né? Verdade. Então, pessoal, 1h34 de live, contamos hoje aqui a história do Max, estamos ali com a dona Sueli, tá ali no cantinho da tela, tem o Pacífico, que é irmão do Max, a Valquíria, e o Lianque. O Max, ele veio para os Estados Unidos. Lineker. Lineker, nome complicado, hein, senhor? Pelo amor de Deus.
É bom que você fala em Valadares que você nasceu nos Estados Unidos, então deve pegar muita mulher aí. Deve, não. A dele tá ali escutando. É. Um abraço para vocês. Quem quiser ajudar, deixei o Pix ali na tela ali. O Moisés mandou até um zap para mim aqui, ó. Mandei R$100 para a Sueli. Valeu, Moisés, meu amigo. Deus te Obrigado, abençoe aí. Então, isso, Deus abençoe. Quem quiser ajudar aí, pessoal, contribui aí para essa família aí, seria a coisa mais bonita de ver no futuro aí, poder ver o Max do lado da mãe dele e do lado dos irmãos dele aí. Um abraço. Valquíria, Pacífico, Sueli, Linick, se despede desse pessoal aí. Ai, gente, muito obrigada por essa oportunidade, né? Que tem que ajudado bastante, quanto mais divulgação. Agradecer a todos de coração que têm nos ajudado. Não quero nem falar nomes para não correr o risco de esquecer de alguém. Muito obrigado mesmo a todos. E tem a página do Max, segue lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, pode nos perguntar lá no privado. Só toma cuidado, né? A gente tem medo dessas conversas, né? Que tá saindo, que não é real, que não é verdade. Pode entrar em contato, vou estar sempre lá respondendo todo mundo, tá? Muito obrigada a todos mesmo, que Deus abençoe a todos. Agradecer o pessoal que já ajudou, eu agradecer pedir aqueles que não ajudaram, se tiver condição que ajude, e como foi falado na live, se não ajudar financeiramente, compartilha, envia para um famoso, um conhecido, às vezes a gente não está em condição, mas envia para um amigo que está, então vamos nos ajudar, hoje é a gente, vamos ter empatia, amanhã depois a gente pode também estar ajudando alguma família, então assim, obrigado a todos já, obrigado também, Thiago, pela oportunidade, né, por estar nos ajudando, ter abraçado a causa com a gente aí. Então, tamo junto. Se Deus quiser, a gente vai conseguir levar o Max aí. O Kuri Hiroshima é o rapaz que tá lá em Norfolk, na Virgínia. Ele falou que já tentou consultar alguns advogados americanos e ninguém quer o caso justamente por não ter família aqui, né? Será que é isso mesmo, Valquíria? O que você acha? O que vocês acham aí, Pacífico? Então, né, é algo que a gente também não consegue ter. A gente tem até, andamos pesquisando uma lista, gente, tem essa questão burocrática, além do Estado, de estar no outro Estado, e tem essa questão também, porque eu acho que também, até que se nós estivéssemos aí, isso já teria sido já teríamos uma causa, teria entrado, né, algum advogado já tinha pegado essa causa, mas eu acredito também que isso também tem atrapalhado. Vocês também têm família um pouco estabilizada aí, né? Vocês três, a Valquíria tentou o visto para ir, o visto foi negado, então fica bem. Todos somos casados, né? Temos filhos, família, tem esposa, então assim, não é uma coisa assim, a gente quer muito poder ir, poder ajudar como pode, mas igual você falou, cada um tem a família estabilizada. A Valquíria, né? Se propôs aí, tentou e teve essa questão do visto negado. Porque é uma coisa que eu ia falar no começo da live lá, agora já tá chegando no final da live mesmo, agora pode falar. Coisa que eu ia falar lá, que eu acho que se eu fosse irmão dele, tivesse solteiro, tal, novo, né? Ia até tentar ali atravessar aquele mexicão bravo ali para tentar, né? Mas não vou falar isso não, deixa isso para lá. Senão o FBI vem aqui e me prende. A Fernanda mandou aqui um zap aqui agradecendo, a Fernanda que é a mãe da Eloá. A mãe já deu tudo certo para ele e para vocês. Fica com Deus, família, um abraço. Tiago, fala para a irmã tentar o visto correto, que é o emergencial. Tem um caso, esse caso ele vai ao ar daqui uma semana, é um rapaz que ele descobriu uma doença aí no Brasil, e no Brasil não tinha tratamento, e a família precisava de um visto, e de primeiro o visto de turista foi negado, e a família foi lá no Itamaraty, brigou no Itamaraty, o Itamaraty brigou no consulado, logo esse vídeo vai ao ar aqui no canal, pessoal, já está com o editor, esse vídeo vai ao ar aí daqui a alguns dias, e eles conseguiram o visto, o consulado abraçou a causa, né, mas a gente não pode dar, eu não posso dar palpite na vida dos outros, eu só conto, eu sei que a situação, a Valquíria tem a vida dele, o Pacífico, o Linick, né? O visto, isso mesmo, Thiago, o visto tem que ser pedido dessa forma. Aí essa família, era na época do Michel Temer, esse caso,
Eles foram até o Itamaraty, conversou com o ministro das Relações Exteriores. Quem não sabe, o Itamaraty é um prédio bonito que fica ali na esplanada dos ministérios. Não sei se isso vai ser o caso de vocês fazerem, mas se vocês quiserem ir lá, foi assim que essa família conseguiu esse visto. Foram até o prédio do Itamaraty, tentou conversar com o ministro das Relações Exteriores, esse ministro das Relações Exteriores levou o caso até o Michel Temer entrou em contato com o consulado americano, e essa família toda, 3 pessoas conseguiu o visto de... Na época foi o visto de turismo, que é o visto de turismo e negócios, vieram até para realizar esse tratamento, e eles estão até hoje aqui nos Estados Unidos, entendeu? Geralmente é assim que, nesse tipo de caso, que se resolve. Mas fica a par de vocês. É o que sua mãe falou? Não, Né? falou. Então, Valquíria, queria agradecer vocês, queria agradecer ao Pacífico, ao Linick, à dona Sueli, Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês. Quem quiser ajudar, o Pix está ali na tela, pessoal. Você quer falar mais alguma coisa, Valquíria? Não, só agradecer você mesmo por esse momento, por essa oportunidade. E, por favor, gente, nos ajudem a trazer meu irmão para casa. Que Deus abençoe vocês e que orem também bastante por ele, pela recuperação dele. Um abraço para vocês, fica com Deus aí e tudo de bom. Aí a gente vai conversando aí, Valquíria. Tá bom, então. Um Obrigada. abraço. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Pessoal, não é mole não, né? É complicado. Você ter um filho, um irmão sofrendo aqui a 10 mil quilômetros de distância é de cortar o coração. Então, às vezes, até eu mesmo ali fico meio receoso de falar alguma coisa para não machucar o coração deles, que eu garanto que o coração deles já estão machucados demais. Aí, às vezes, quando eu vejo um comentário aqui, igual da Gisele, que estava comentando aqui, aí, às vezes, dá vontade de chamar ela de burra mesmo, porque não é momento de ficar apontando o dedo para ninguém, né? A gente tem que ter compaixão, empatia, que é uma situação bem complicada. Eu sei como que é que esse pessoal está sofrendo. Eu sinto na pele mesmo, quando eu já tive parentes aí no Brasil que adoeceram, e eu aqui nos Estados Unidos preso, quando eu estava em situação irregular, sem poder ajudar, e é complicado mesmo. Eu fico ali com o coração partido com a dona Sueli. Pessoal, queria agradecer todo mundo, quem quiser contribuir, quem quiser ajudar esse guerreiro aí, que garanto que hoje ele está lá deitado numa cama, uma hora dessa aí, 9 horas da noite, passando 1001 coisas na vida dele, na cabeça dele ali. Vocês imaginam o quanto que o Max deve estar sofrendo ali sozinho, ali passando dias e dias, horas, minutos, segundos, sozinho, sem ninguém para visitar ele, para conversar com ele, ele querendo expor os sentimentos e os sentimentos deles ali para todos. É complicado, é de cortar o coração. Deus abençoe vocês, Deus proteja todo mundo, uma ótima noite, aproveitem o final de noite aí que foi feriado no Brasil, fica com Deus, tamo junto.